Shalom amado, shalom querido, aqui pastor Leonardo, da Unidade Profética Adonai. Nós estamos aqui mais uma quinta-feira para um culto abençoado da Palavra do Senhor. E nós vamos aqui estar aqui para entender um pouquinho mais da Palavra do Senhor. E eu quero convidar vocês para estar participando com a gente aqui em todas as quintas-feiras e também para estar acessando o nosso canal no Telegram e está participando da Comunidade Profética Adonai aqui de Porto Alegre. Amém? Então, nós estamos aqui todas as quintas-feiras às 20 horas com o culto online da Comunidade Profética Adonai. Nós temos a nossa comunidade, temos o canal no YouTube, estamos ali em desenvolvimento. Nós estamos aqui para orar por você, orar pela sua causa, orar pela sua família. Nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor e acompanhar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Então eu peço para que você vá comentando, vá compartilhando essa live, vá colocando com seus amigos e familiares essa palavra que o Senhor tem derramado no meu coração, tem derramado em mim, e eu quero te convidar para ficar até o fim, que ali mais pertinho para o fim vai ser divulgado o canal do Telegram, para que você possa ali estar pedindo o seu pedido de oração, e ali nós vamos fazer uma oração profética, nós vamos fazer uma oração que vai estar derramando a presença do Espírito do Senhor. Amém? Um momentinho aqui, deixa eu fazer o compartilhamento e vamos ver se está tudo certo. Amém? Se tiver algo de errado com o som, ou com a imagem, ou com áudio visual aqui, eu peço para que você venha e comente aqui comigo, tá bom? Então, assim, antes da gente começar essa ministração de hoje, antes de começar aquilo que o Senhor tem para falar nessa noite, quero, antes de tudo, entrar em oração, pedir para que os anjos do Senhor, para que o Senhor venha estar sobre nós, para que o Espírito Santo venha se mover, que venha estar se manifestando em nosso meio, para que o Senhor esteja na sua casa, na minha casa, esteja nessa transmissão, onde quer que você esteja agora, na sua casa, no seu trabalho, no carro, no deslocamento, que o Senhor esteja contigo e esteja te cobrindo nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Senhor, eu te peço nessa noite, Senhor, que tu venha, Senhor, com teus anjos, Pai, anjos ministradores, Pai, anjos, Senhor, ministradores de cura, Senhor, anjos ministradores de libertação, anjos ministradores, Senhor, que sobre esse lugar, Senhor. Senhor, tu venha, Senhor, manifestar a tua presença por completo, Senhor, nessa casa, Senhor, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã que me assiste, Senhor, seja aqui no Instagram ou depois no replay no YouTube, Senhor. Senhor, que tu venha com a tua presença manifesta nesse lugar, Senhor. Que tu, Senhor, venha contemplar, que o meu irmão possa te contemplar, Senhor, contemplar a tua glória, contemplar, Senhor, o teu poder, a manifestação da tua glória, a manifestação do teu fluir. Os rios de água viva possam fluir do seu ventre, possam fluir a partir de cada um dos meus irmãos que aqui estão nessa noite. E, Senhor, eu te peço, Senhor, que tu venha, Senhor. Venha, Senhor, e me envolva, Senhor, por completo, Senhor. Eu te peço, Senhor, nessa noite, Senhor, nesse momento, agora, Senhor, que tu me revista, Senhor, com a armadura celestial de Efésios 6, Senhor. E não só a mim, mas também aos meus irmãos, Senhor. Coloca anjos, Senhor, à minha frente, aos meus lados, Senhor, a minha retaguarda me cobrindo, Senhor. Cobre, Senhor, esse ambiente, Senhor, que está sendo ministrado, Senhor, onde a minha voz estiver chegando nesse momento, Senhor. Seja coberto, Senhor, com a tua presença. Enche, Senhor, esse ambiente com a tua presença de glória, Senhor. Que a voz que chegue seja a tua voz e não a minha voz, Senhor. Manifesta-te, Senhor, por completo na vida do meu irmão, da minha irmã que me ouve nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, abre os nossos ouvidos, abre o nosso intelecto, abre nossos olhos, abre, Senhor, para que possamos te receber.
e te ouvir, Senhor, e entender da palavra que tu tem para manifestar, Senhor. Manifesta da tua glória, Senhor, e que possamos entender, Senhor, sobre aquilo que tu tem para nos falar nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado pela tua palavra desde já, Senhor. Amém? Vamos partir então, mas antes de tudo, eu quero fazer uma abertura aqui, e eu quero, antes de mais nada, antes de iniciar essa ministração, antes de iniciar essa palavra que o Senhor tem para trazer, esse alimento sólido que o Senhor tem para trazer essa noite, esse alimento que o Senhor tem para derramar, eu quero trazer uma apresentação breve. Assim, eu quero apresentar não só o ministério, mas também a mim. Eu sinto que nesses dias algumas pessoas têm me perguntado sobre o meu testemunho. Então eu quero abrir isso agora nesse momento para que você possa conhecer um pouquinho mais e ter um pouco mais de intimidade. Então fazem cerca de 15 anos que eu me converti, me batizei. Conheci a minha esposa, que já vem de berço cristão, a pastora Jaqueline, que já vem de berço cristão. Então a gente se conheceu e depois fomos para um retiro. Nesse retiro eu fui batizado, antes de ser batizado nas águas, eu fui batizado pelo fogo, pelo Espírito. Depois disso, voltando de lá, fui batizado nas águas também. Era um frio enorme aqui no sul, mas não vem ao caso. Após dali, seguindo num processo, nós casamos. Isso já fazem 14 anos que nós somos casados. Depois disso, vinha servindo nesse ministério batista. Aprendemos muito da palavra, aprendemos muito como servir, em trabalhar pela cidade, trabalhar pelas almas, trabalhar pelas vidas. Aprendemos muito, somos muito gratos por esse ministério, do qual nós temos a nossa base bem sólida na palavra de Deus. Depois disso, a Jaqueline começou a buscar pelo profético e nós começamos a nos aprofundar e conhecemos a igreja de São Paulo, dos Heróis da Fé, e lá nos envolvemos também com o profético, tomamos conhecimento com o profético. Isso já fazem cerca de 3 anos, foi lá no início de 2020, e a partir dali começou o trabalhar do Senhor, começou todo esse trabalhar, todo esse mover. Durante aquele período lá, que nós estávamos no Ministério Batista, nós seguimos como obreiros, a Jaqueline como missionária. Depois disso, nós viemos para o Apostólico, na cidade vizinha, aqui em Viamão. E ali, o apóstolo Alexandre nos ungiu a Jaqueline como missionária, eu como evangelista. Voltando um pouquinho no tempo, quando eu conheci a Jaqueline, ela já estava com o passaporte, tudo pronto para o envio como missionária. E o Senhor não para essa obra, né? Ele não para, ele simplesmente trabalha, né? Então, voltando, o apóstolo Alexandre nos ungiu como evangelista e como missionário. Nós seguimos a obra, ficamos o tempo ali naquela igreja, e depois disso seguimos mais ao profético, quando éramos chamados a ministrar em outros ministérios, alguns profetas vindo no ministério falando para a gente seguir aquilo que o Senhor tinha colocado. E para seguir o que o Senhor tinha colocado, essa palavra profética que o Senhor tinha colocado era um lugar onde ele poria o seu nome. É um lugar onde ele poria o seu nome. Então, por isso o ministério é Adonai, a comunidade profética Adonai. E nós, seguindo nisso, entramos na escola profética do apóstolo Joel. Depois fomos ungidos pastores e hoje estamos aqui com essa obra do Senhor para seguir trabalhando nisso e seguir avançando nesse ministério. Esse ministério que é fundado no profético, no mover do Espírito, em cura, libertação, em todo o trabalhar que o Espírito Santo quiser trabalhar, ele vai trabalhar sobre esse ministério, que a honra e glória é dele e não nossa. Amém? E por que eu falei isso? Por que eu falei isso? Porque fui questionado, fui perguntado assim sobre algumas pessoas, sobre o nosso histórico, então eu quis trazer abertamente também isso. Mas agora, indo ao cerne aqui do nosso culto de hoje, o que o Senhor tem me falado, né? Ele tem me falado repetidamente sobre a Maria, mãe de Jesus. E
nesse ponto da Maria, mãe de Jesus, e eu já vou chegar nos rios de água viva, fica tranquilo. A Maria, mãe de Jesus, ela foi chamada e ela não titubeou no seu chamado. E por isso que eu fiz esse introdutório contando o testemunho de quem nós somos, né? A Maria, ela foi uma mulher muito forte no seu comportamento, nas suas atitudes, e eu ouso a dizer que ela foi forte nos 4 níveis. Ela foi forte espiritual, foi forte física, psicologicamente e materialmente. Ela foi forte no comportamento e nas suas atitudes. Ela teve que ser forte assim, porque ela seria escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Mas se Maria dissesse não, Jesus virava a esquina e encontrava outra. Outra que estivesse preparada e dissesse assim, eu estou aqui. Mas Maria disse sim. E apesar dela dizer aquele sim, ela foi muito forte para dizer aquele sim. Porque já na hora daquele anúncio, quando o anjo chegou e disse para ela que ela seria a mãe de Deus, do Filho de Deus, o anjo apresenta um mistério. A maternidade divina sem a concepção natural. Ela era uma moça virgem, ainda naquela época, nem era casada. E a explicação que tudo seria obra do Espírito Santo. E essa mulher, sem medo algum, ela simplesmente disse sim. A Maria, ela viveu praticamente movida por fé. Ela respondeu movida por fé. E ela acreditou por ver aquela manifestação angelical na sua frente. E eu acredito que não seria fácil para ela, que não tenha sido fácil, né, para aquela época. Imagina ela ter que explicar para toda a sociedade, imagina ela ter que explicar para todo mundo que ela estava concebendo o Filho de Deus, que aquela concepção, que aquela gravidez era gerada através do Espírito Santo de Deus. Imagina aquela rejeição que ela ia ter, imagina a perseguição, as dúvidas. Mas Maria seguia crendo em Deus, crendo que Jesus era seu filho, e Yeshua era o homem filho de Deus. E não era fácil para ela acreditar que ia ter um filho de Deus. Imagina ela ter que chegar para José e dizer assim, José, nós vamos casar, mas eu estou grávida e esse filho é o filho de Deus. Imagina a situação toda que ia se desenrolar naquele momento e a força psicológica que ela ia ter que ter. Não ia ser fácil para ela enfrentar aqueles comentários, aquelas pessoas apontando o dedo, que ela engravidou antes de casar. E isso para os judeus daquela época era um crime grave, e era punição de morte, apedrejamento. E eu creio que não foi fácil também para José acompanhar esse momento dela. Mas eles tinham a direção de Deus, eles tinham posicionamento. Não foi fácil também para Maria acompanhar Jesus durante toda a sua caminhada. Imagina quando Jesus era incompreendido, quando Jesus estava sendo perseguido. E ela como mãe, como uma geradora, quanto ela sofreu, quanto que ela passou, mas ela superou tudo isso. E ela superou com grande força. Ela não teve desespero, ela não se desesperou. Ela não perdeu a esperança. Ela superou tudo por amor e pela fé que ela tinha no Senhor. Imagina aquela mulher, já grávida, ter que fazer uma longa viagem para visitar a prima dela, Isabel, em outra cidade, a mãe do João. E depois, já prestes a dar à luz, quando já estava quase no momento de ganhar seu filho, ela teve que ir até Belém para obedecer a ordem do imperador, obedecer a lei e fazer o recenseamento. Imagina também a dificuldade financeira daquele casal. Imagina aquele casal tendo que viajar, tendo que fazer tudo aquilo, aquele caminho, mas ele sendo um casal simples, uma jovem e um carpinteiro, pessoas sem qualquer nobreza, sem qualquer riqueza,
com recursos limitados. O recurso de José vinha através do seu trabalho. Ele trabalhava pelo sustento daquela família. E eles tiveram que viajar, fazer o recenseamento, ir até a cidade de Belém. E Maria já com barrigão, já grávida, indo até lá. Eu estou falando isso porque essa época nos faz trazer isso. E tudo isso faz pensar assim que eles não ficaram paralisados pela gravidez, pelos dedos apontados, pela falta de finanças, pela pressão psicológica, do sofrimento que ia ser tudo isso. Maria não paralisou com nada disso. Ela seguiu atendendo aquele chamado que o anjo do Senhor veio a ela. E eu creio que diante de toda essa situação, eles chegando lá em Belém, chegando por lá e com um dinheiro parco, né, com poucas finanças, eu creio que devido às limitações financeiras daquela jovem família, daquela família, que os hotéis já estavam cheios, porque era o momento de fazer o censo e muita gente estava indo até aqueles locais, e que ou eram muito caros ou ou sem nenhum luxo, né? E só restou aquela estribaria, uma manjedoura com um berço para o nascimento do rei Jesus. Mas tudo isso os céus anunciavam e davam honras ao Senhor. José, Maria, eles sabiam que seriam só os pais de criação de Jesus. E eles aceitaram esse desafio. Sabiam que Jesus, durante essa vida, José sabia que Jesus, durante sua vida, ele falaria de outro pai. E ele não se preocupou quem seria esse pai, o que vão falar de mim. E eu também creio que não era fácil para ele acreditar que Jesus falaria do Pai do céu, do Criador, e que todas essas forças, até que José veio a perecer, até que José veio a falecer, viesse do próprio céu, da própria visão angelical que eles tiveram. Maria, ela foi uma mulher forte e ela foi admirável no seu exemplo. Ela disse sim, apesar de todas as circunstâncias. Ela não temeu ao chamado do Senhor. Ela não se escondeu diante daquela circunstância. Ela se moveu. Apesar de todas as dificuldades, ela se moveu. Eu falo disso porque o Senhor, quando Ele chamou esse ministério, e eu estou falando isso porque talvez semana que vem é o último culto, mas eu gostaria de trazer isso nesse último culto do ano, para que você possa entender, e eu já vou entrar na palavra dos rios de água viva, mas para que você possa entender quando o Senhor chama, a gente não olha para a dificuldade, a gente não olha para o sofrimento, a gente não olha para aquilo que está doendo, a gente não olha para aquilo que pode nos paralisar, a gente olha para aquilo que o Senhor nos prometeu. Se o Senhor prometeu honras, Ele vai te dar honras. Se o Senhor te prometeu vida, Ele vai te dar vida. E quando Ele chamou Maria para ser a mãe do filho dele, Ele gerou em Maria algo tremendo. E quando o Senhor chamou para essa obra, Ele chamou para algo tremendo. Ele não chamou para olhar para as dificuldades. Ele não chamou para olhar para finanças. Ele não chamou para olhar para circunstâncias. Ele chamou para olhar para a geração que Ele está fazendo. Eu te peço perdão, meu irmão. Eu te peço perdão, minha irmã. Mas não há nada que possa nos paralisar. Quando nós estamos sim na presença do anjo, na presença do profeta, a voz de Deus, nós dissemos o sim. E nós estamos aqui para cumprir até o último momento. Nós sabemos que aqui somos pais temporários, porque a honra e glória é de Deus Altíssimo. Esse ministério é de Adonai. É dele, por ele e para ele. Esse
ministério é o Filho que foi gerado. Então, como Maria, aqui estamos dizendo sim e geramos esse Filho. E agora estamos aqui para acompanhá-lo em suas obras. E é por isso que eu precisava falar isso nesse culto de vésperas de Natal, vésperas de fim de ano. Amém? Agora eu vou seguir aqui com a palavra, né? O Senhor, quando Ele nos chama, Ele nos traz as promessas de rios de águas vivas. Ele nos chama para torrentes de águas purificadoras, águas que vão purificar. Não pense que Maria não precisou ser purificada, que ela é virgem santa. Ela era virgem santa imaculada, já tinha uma vida espiritual. Tanto que teve manifestação angelical. Já vinha de família sacerdotal, mas ela precisou passar por um longo processo. Durante todo o acompanhamento da infância, juventude e ministério de Jesus. Mas agora eu quero te convidar para que nós venhamos lá em Ezequiel 47, no livro de Ezequiel. Ezequiel 47. Do 3 até o 6, e vamos indo aos pouquinhos aqui. Saiu aquele homem para o oriente, tendo um cordel de medir, mediu côvados e fez passar pelas águas que davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que já me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido e as águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se pode passar. E me disse: viste isso? Viste isso, filho do homem? Então me levou a trazer a margem do rio. Então, Deus tem um projeto na vida de cada um. Deus tem um plano na vida de cada um. Assim como tinha um plano na vida de Maria, de José, de Jesus, de João, de Isabel, do Léo, da Jaqueline. Enfim, a sua vida. E esse projeto ele só pode ser alcançado quando o servo, quando você renunciar totalmente de você. Quando você renunciar à sua vida, renunciar do seu eu. Quando o Espírito Santo for o primeiro, quando Deus for o primeiro, quando toda a sua vida tiver por ordem e glória do Senhor, aí Ele vai fazer a sua obra. Deus criou o homem para ser governado pelo Espírito e tendo a sua alma, seus pensamentos ligados com Ele, com Deus, através do corpo. E tudo o que o homem faz atende às ordens do Senhor. Mas o pecado que entrou por Adão, por Eva, o pecado levou o homem a viver sobre o domínio da sua própria carne, tornando escravo da própria carne. Nós somos escravos da nossa carne, dos nossos desejos. Nós somos escravos de nós mesmos. Nós somos escravos dos nossos pensamentos. Nós somos escravos nos 4 níveis, no psicológico, no emocional, no financeiro e no material. Deus tem o objetivo de tornar o homem, de trazer o homem de volta a ser governado pelo seu Espírito, ser governado pela soberania de Deus, e que o homem possa se submeter ao seu Espírito, levando uma vida onde a velha natureza, aquele velho homem, já ficou para trás. Foi sobre isso que João falava lá no meio do deserto. É sobre isso que Jesus ministrou em toda a sua passagem.
Foi sobre isso que Jesus falou com Pedro quando disse: outros te cingirá e te levará onde não quiseres ir. Olha o que Paulo também falou mais adiante lá: vivo não eu, mas Cristo vive em mim. Então, as nossas vontades já não são mais as nossas vontades quando nós deixamos o nosso eu, quando nós deixamos o velho eu, quando nós, vamos trazer um simbolismo, quando nós passamos pelas águas, quando nós mergulhamos nas águas, quando nós somos batizados, nascemos de novo, e um velho homem, uma velha mulher, as velhas atitudes já ficam para trás. O Senhor mostrou a Ezequiel, nessa passagem aqui do capítulo 47, sobre os rios, sobre os níveis da vida de cada um. Como a obra de Deus se passa na vida do homem. Mostrou que se dá passo a passo. É que é passo a passo, através desse rio, que a gente vai se aprofundando, que a gente vai indo cada vez mais. É cada vez indo mais profundo, cada medida indo um pouquinho mais. Cada passo que o homem dava, ele se aprofundava um pouquinho mais. Cada medida que ele andava, ele ia um pouquinho mais. Esse texto ele mostra que nós temos estágios a percorrer. Não adianta nós pegarmos e irmos direto para o fundo, mergulhar direto lá no fundo. Quero ir no mais profundo, me leva no mais profundo, Senhor. Eu quero ir. Eu quero ser um gerador, Senhor. Gerador de vida. Eu quero gerar teu filho. Eu quero... Calma. Vamos com calma. É pouco a pouco que a gente vai avançando. Cada um tem uma meta a ser alcançada. Cada um, não entenda como coach agora, mas cada um tem uma meta a ser alcançada, cada um tem o passo a passo a avançar até chegar naquela meta que colocou. Vamos dizer assim, tem um worktree, um Canva, que tem a meta até onde chegar. Eu quero ir até aqui. Eu me contento em estar nesse nível. Para mim é bom estar com água pelas canelas. Para mim é bom estar com água pelos joelhos. É bom estar com água nos lombos. É bom estar mergulhando profundamente. Depende da sua meta. E cada um vai avançando. E não entenda mal quando eu lhe disser assim: se você quiser ficar no primeiro estágio, amém, fique no primeiro estágio. Se você quiser avançar para o segundo estágio, amém, vamos avançar para o segundo estágio. Se você quiser ir ao terceiro, vamos até o terceiro. Se quiser ir mais além, vamos mais além. Mas se você quiser, você coloca as metas e vá avançando. A realização dessa obra, ela se dá enquanto o Espírito Santo vai trabalhando. Enquanto o Ezequiel via a vara de media um côvado e ia um pouquinho mais, o Espírito Santo está trabalhando pacientemente, ele está trabalhando passo a passo, ele está trabalhando ponto a ponto, ele está capacitando ponto a ponto em cada pessoa, cada momento, cada situação, está sendo levado ao aprofundamento. Cada um no seu tempo, não adianta queremos andar em bando e entrar todos juntos, não. Uns vão andar mais rápido que os outros vão ficar para a beira, outros vão ir mais profundo, uns vão passar os outros. Isso é normal, isso é bom. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo vai trabalhando e cada um na sua medida. E de acordo com a medida que Deus vai derramando, e de acordo com Deus vai medindo, o rio das águas vivas vão fluindo e esse rio vai aumentando a sua profundidade. E o Espírito vai trabalhando. Nós passamos pelo primeiro estágio. Passamos pelo primeiro momento. Olha que interessante esse primeiro momento. As águas estão pelos tornozelos. A água está cobrindo só os pés. A água está cobrindo os pés. Olha que interessante isso. Olha, foca comigo aqui. Quando você molha os seus pés, você está lavando os pés.
Os pés são lavados. Seus pés estão sendo lavados no primeiro momento. Então você está recebendo perdão, uma nova vida, um novo caminhar. Você está recebendo perdão para iniciar uma nova vida. Com pouca profundidade, óbvio. Pouco entendimento em revelação, óbvio. Você está num nível raso, mas você foi perdoado. Seus pés estão lavados. Quem lavou os pés dos seus discípulos, meu amado? Ainda há muita liberdade nos movimentos, seu corpo ainda está livre, você está com a água só pelo tornozelo. Você ainda pode se movimentar tranquilamente. Você ainda pode fazer, correr, pular, andar. Ainda está submetido à sua própria vontade. Você ainda está no nível raso demais. E pode voltar para a areia, pode sair dali a qualquer momento. Mas também você pode ir mais longe. Você pode não se aprofundar naquele segmento de entendimento, mas pode ir para outro segmento. Você pode ir para outra visão. Você pode trocar de congregação. E muitas vezes é nesse momento que as pessoas se perdem e saem para outras religiões. Que se perdem por não ter um discipulado. E é nesse momento que precisa ter o discipulado, aquele que já foi com seus pés lavados, que já está sendo guardado. Esse deve seguir. Esse deve seguir ali. E que logo, logo vai chegar no segundo estágio. Nós vamos ver aqui. Mediu e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Águas pelos joelhos. Aqui nesse momento você já começa a se aprofundar um pouco mais na obra. Você começa a se aprofundar um pouco mais no conhecer de Deus. Aqui já está de joelho. Já não está mais só lavando os pés. Você já está de joelhos. Você já começa a dobrar os seus joelhos. Você já começa a buscar um pouco mais. Você já começa a mergulhar um pouco mais. Você já começa a se aprofundar um pouco mais. Você começa a aprender a ser mais humilde, a dobrar-se diante de Deus. Aprende a entender melhor aquela revelação que é dada por Deus. Aprende a entender melhor a palavra de Deus. Aprende a ouvir mais. Na primeira vez pode ter sido pelo impulso. Já na segunda, você já conhece a voz que ele fala. Você passa a entender a necessidade de ter uma vida de oração, porque já está com os joelhos dobrados. Você começa a frequentar mais os cultos, as igrejas. Você começa a ir mais constante. Você não deixa mais ser inconstante, com aquela olhar para trás e querer sair para a beira. Você já não tem tanta liberdade nos seus movimentos. A liberdade já começa a ser mais limitada. A velocidade do movimento já começa a ser mais densa. A água já começa a ser mais densa, então já há mais peso no caminhar. Então o Espírito já começa a te dominar. Já começa a ter domínio. O terceiro estágio é quando você já começa a andar com água pelos lombos. Você já está com água cobrindo os seus lombos. Já está numa altura onde seu coração já está envolvido. Onde o coração já foi tomado e envolvido pelo Senhor. Você já começa a amadurecer espiritualmente, você já começa a ser lavado. Os seus sentimentos e a sua própria vontade já são entregues ao Senhor, você já não tem total liberdade, você não tem liberdade dos seus braços. Você entende a responsabilidade, toma para si aquela cruz, como Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, que tome essa cruz. Você já começa a entender a obra. Mas eu volto a dizer, cada um escolhe onde quer parar. Você pode escolher parar no primeiro, você pode escolher parar no segundo, ou você pode querer entrar no terceiro nível. O Senhor, ele começa a te dar mais responsabilidades, ele começa a te levar mais. Mas, para aí. Para aí. Não estou dizendo para parar aqui, mas eu estou dizendo assim, para aí. Aqui começam as dificuldades. Até o segundo estágio,
é uma vida normal. Você ainda consegue se movimentar tranquilamente, mas aqui começam as provas. Aqui você começa a ser levado pela correnteza, porque você já está com a água nos lombos. Aqui o seu coração começa a apertar muitas vezes, dentro dessa limpeza. Aqui vem lutas, vem provações. Começa a ficar mais difícil o caminhar. Mais pesado ainda. E mais difícil se torna o caminhar. Aqui a dificuldade já vai mais longe. Mas não para por aí. Ela não para por aí, porque o Senhor ele vem com outra medida. Mas se você quiser parar por aqui, amém? O Senhor ele permite que você fique no nível que você quiser. Mas lembre-se, como se você estivesse entrando num rio e vai em medidas. Eu vou pegar os 1000 côvados e vou transformar em metros. Simbolicamente, aqui eu não vou dar medidas corretas, mas assim, você começa a andar em 100 metros. Você olha para trás, aquele que está na areia já está a uma distância. Então, você fala com ele, vamos colocar 10 metros. Você fala com ele e ele até escuta o que você fala. Ficou lá atrás. Você avançou mais 10 metros. Você fala com aquele que ficou lá atrás. E o comunicado já é diferente. Ele já não está lhe escutando perfeitamente. O terceiro estágio, você olha para trás e vai falar 30 metros de distância. Já está uma distância. Você tem que falar mais alto para a pessoa poder te ouvir. Mas ainda há o quarto estágio. Vamos andar mais 10 metros, vamos mais profundo. Quando você vai mais profundo, quando o Senhor está te chamando para ir mais longe, mais profundo, mais adentro, você está totalmente submergido. Você está totalmente lavado pelas águas desse rio. Você está totalmente envolvido. Totalmente envolvido. Totalmente envolvido por essa água. E é nessa fase que eu volto a dizer como lá no batismo. Aquele velho homem é morto. Aquela velha mulher é morta. Ela já foi destruída, já foi colocada para trás aquela velha identidade. Você está mergulhando numa vida nova. Toda a sua vida agora não é mais conduzida por você, pelo seu braço. O seu eu já não existe mais. Você já não existe mais por completo. Assim como Paulo disse, eu não sou mais eu quem vive em mim, mas Cristo que vive. Tudo o que você fizer será pela condução do Senhor. Você já entendeu que Ele que conduz todas as coisas. Você já entendeu a riqueza e a profundidade desse rio. Tudo que você fizer está conduzido pelo Senhor. Tudo que você pensar está conduzido pelo Senhor. Tudo que você ver está conduzido pelo Senhor. É a correnteza do rio que te leva. Águas que já não podem mais se passar a pé. Somente a nado. E era um rio que eu não podia atravessar porque as águas tinham crescido e as águas se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se pode passar. É o rio de águas vivas. Tudo o que você fizer, até mesmo a sua razão, o seu pensamento, está pelo Senhor. Tudo o que você fizer é pelo Senhor. Tudo que você fizer é pelas mãos do Senhor. Tudo que você planejar é porque o Senhor está planejando. Você já perdeu a liberdade do seu vento. Você já perdeu a sua identidade anterior, aquele velho que fazia o pecaminoso. E você passa a fluir o rio. Você passa a fluir o rio. E agora eu chego na chave. E agora que eu começo a entrar na chave que eu vou entregar nessa noite. E agora que você começa a receber essa chave. Que você já está fluindo no rio.
tudo que você colocar nas mãos do Senhor, tudo que você deixar fluir pelo Senhor, depois de ter passado por todas essas fases, você estará afinado com o Senhor. Você estará totalmente afinado com o Senhor. Você já lavou os pés, já está servindo. Você já dobrou seus joelhos. Você já deixou ser conduzido pelo Espírito. Você já está sendo conduzido pelo Senhor. Seus pensamentos já estão nele. E só tem uma escolha agora, é seguir em frente, seguir em direção daquele que chamou, para ser gerador, daquele que chamou para ser o precursor. É na outra margem, é lá do outro lado. Olha, lá do outro lado desse rio, que está a vida eterna que te espera. Mas se você quer ficar aqui na beira, amém. Se você quer ficar na segunda fase, água nos joelhos, ali dobrando seu joelho, orando, amém. Se você quer ficar na terceira fase ali, com água nos lombos, amém. E essa é uma escolha de cada um. Mas nas águas profundas, é lá nas águas profundas, no mais profundo, onde estão as maiores riquezas. Aí isso, eu posso te falar assim, não vai achar os tesouros na beirinha. Os melhores tesouros estão lá nas profundezas. E esse rio que está fluindo, que você já deixou fluir, rios de água viva já estão fluindo. Já não é mais você quem vive, mas Cristo quem vive. Agora vamos lá para João 7, 25 até o 39, mas eu vou dar uma resumida, vou mais direto. Eu vou lendo aqui e você vai me acompanhando, tá bom? João 7, do 25 até o 39, vamos lá. Alguns do povo que moravam em Jerusalém começaram a perguntar uns aos outros: não é este o homem a quem procuravam matar? Aqui está ele, porém falando em público, e não lhe dizem coisa alguma. Será que nossos líderes acreditaram que ele é o Cristo? Acreditam que ele é o Cristo? Mas como pode ser esse homem? Sabemos de onde ele vem. Quando Cristo vier, ninguém sabe de onde ele é. Ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em alta voz: sim, vocês me conhecem, sabem de onde eu venho, mas não estou aqui por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro, e vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque venho dele, e ele me enviou a vocês. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, porque ainda não havia chegado a sua hora. Muitos entre as multidões no templo creram nele e diziam: afinal, alguém espera que o Cristo faça mais sinais do que este homem tem feito? Quando os fariseus ouviram que as multidões sussurravam essas coisas, eles e os principais sacerdotes enviaram os guardas do templo para prendê-lo. Jesus, porém, lhes disse: estarei com vocês só um pouco mais. E aqui foi travada a nossa live e agora seguimos daqui. Então voltarei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou. Os judeus perguntavam: para onde ele pretende ir? Será que planeja partir e ir aos judeus em outras terras? Talvez até ensine aos gregos. Ou o que ele quer dizer, o que ele quer dizer quando fala: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: pega isso. Quem tem sede, venha a mim e beba, pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, ele estava se referindo ao Espírito. O Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Aqui, neste ponto, Jesus está dizendo que o Espírito Santo será derramado sobre a tua vida, será derramado sobre a tua casa, será derramado sobre ti. Neste momento, o Espírito Santo de Deus está sendo derramado sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre as tuas necessidades. O Espírito Santo de Deus. Se você crê
Rios de água viva correrão sobre a tua vida. Pega essa chave. E rios de água viva brotarão do interior de quem crer. Rios de água viva começam a brotar agora, neste momento, neste lugar onde você está agora. Começa a brotar rios de água viva. O Espírito Santo de Deus começa a se manifestar na tua vida. A partir de agora, o Espírito Santo de Deus se manifesta naquele que me ouve agora. O Espírito Santo de Deus se manifesta. Em nome de Jesus, receba o Espírito Santo e rios de água viva comece a fluir de você. Rios de água viva comece a fluir do seu interior e você seja glorificado pela glória do Senhor na sua vida. Que Jesus e o Espírito Santo comecem a se manifestar em você. Em nome de Jesus, seja cheio da glória do Espírito Santo. Seja cheio da glória de Deus, seja cheio de Jesus e derrame esses rios de água viva para onde você passar. Você já passou pelos 4 níveis, pelos 4 estágios. Você já passou Perdão. Você já passou pelas águas nos tornozelos. Você já lavou os seus pés. Você já passou pelos joelhos. Você já dobrou os seus joelhos. Você já passou pelos lombos. Já limpou o seu coração. Você já foi mais profundo e está esperando atravessar para chegar no local onde a glória do Senhor. Lá do outro lado é a vida eterna. Do outro lado desse rio. Então, navegue, nade, busque essa presença. E os rios de água viva começam a fluir de dentro de você. Quando Jesus falava, rios de água viva, aquele que tem sede que venha. Perdão. Ele falava e ele acreditava e ele sabia como era isso. Nós passamos por tempos agora de muito calor aqui no Brasil, e nós sabemos que é muito ruim, muito difícil viver sem água. É muito difícil a gente passar por situações que não tem água para beber. Imagine então a gente passar a nossa vida toda sem ter o Espírito Santo, sem ter a presença do Espírito Santo, sem poder ter a água viva. Imagine a situação de passar sede. Por isso que Jesus disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Quando ele falou para a mulher, lá na Samaritana, ele falou para ela que aquele que bebe dessa água jamais terá sede. Quando ele fala isso aqui, ele falou a água... Quando ele falou da água viva, ele estava se referindo ao Espírito Santo. Quando ele falou que jamais teria sede, ele estava falando que o Espírito de Deus estaria sobre aquela mulher. Estaria sobre ela. Beba da água da vida. Beba dessa água. Jesus sabe da tua necessidade, ele sabe da tua sede. Ele sabe de quando você está com sede. Ele sabe que a sede é desesperadora. Ele sabe que a sede te causa pânico. Ele sabe que essa sede, quando seca o poço, quando seca nas finanças, quando seca onde quer que for qualquer das áreas, ele sabe que isso nos causa desespero e que isso pode nos matar. Por isso que ele diz, aquele que tiver sede, venha e beba. Quem tem sede, venha a mim e beba. Porque ele sabe, ele viveu como nós. Ele sabe das nossas necessidades, da nossa sede. E pior de toda a sede é a sede da alma, do Espírito. É a nossa sede de conhecer a Deus. A nossa sede de buscar a Deus. Quando Jesus estava sendo crucificado, quando ele estava sendo maltratado, quando ele estava sendo judiado lá naquela cruz, ele falou, estou com sede. E eles pegaram vinagre, colocaram numa esponja e colocaram na vara e deram para ele nos lábios. Então ele disse, está consumado, inclinou a cabeça e se entregou. Ele precisava passar por aquela situação para entender da nossa sede. A nossa sede do Espírito. Nós precisamos aqui entender que de nós flui rio de águas vivas. Então agora, meu irmão, agora, minha irmã, recebe agora esse rio de água viva
Nós sabemos de onde vem esse rio. Nós sabemos quem é esse rio. Nós sabemos da onde flui o rio. Flui direto do trono. Esse rio que nos leva a passar por níveis. E que no último nível é um pouco mais pesado. Jesus, ele passou por tudo isso. Ele, natural como nós, ele conhece as nossas necessidades. Ele nasceu, ele viveu, ele morreu. E ele sabe que nós precisamos do Consolador. Nós precisamos do Espírito. Então agora, para encerrar essa transmissão e para passar lá pro Telegram, que eu já vou colocar aqui o link aqui, ó. Para quem não tem o link, está sendo postado aqui. t.me/cpadonai, lá no Telegram. Encerrando aqui, já pulo lá para o Telegram. A gente vai estar fazendo essa transmissão, essa chamada, para quem quiser estar recebendo uma oração específica, para quem quiser estar trazendo testemunho. Vamos por lá, vamos bater esse papo mais fechadinho, mais próximos, para a gente estar juntos ali nesse momento. Então, mas agora aqui no Instagram, para você que está me ouvindo agora, para você que seguiu todos esses passos, para você que entendeu que esse rio de água viva, ele flui do seu interior, ele flui a partir de você, ele flui onde você estiver. Você não precisa estar pedindo a oração, porque o rio já está fluindo a partir de você. Esse rio já está com você. Se você está com sede, beba da água da vida. Mergulhe mais profundo. Passe o primeiro nível, lave seus pés, seja servo. Passe o segundo nível, dobre seus joelhos. Vá ao terceiro nível, limpe o seu coração. Vá ao quarto nível, mergulhe profundamente. Seja totalmente entregue. E o rio de água viva passe a fluir a partir de você. Receba a água que desce do trono e saia por você. Receba uma nova unção. Agora, nesse momento, eu peço, meu Pai, eu peço a Ti, Senhor, que venha descendo neste momento, Senhor, sobre aquele que me ouve agora. E venha tocando nele, Senhor. Venha tocando nela, Senhor. E venha envolvendo com o Teu Espírito Santo, Pai. Venha envolvendo, Senhor, as suas mãos, Pai. E venha envolvendo o seu corpo. Venha envolvendo a sua... Da cabeça até os pés, Senhor. Vem envolvendo, Senhor, todo ele, Senhor. E que ele venha, Senhor, que ela venha, Senhor, agora, Senhor, está recebendo, Senhor, um rio de água viva. Rios de água viva, Senhor. Rios purificadores. Águas purificadoras, Senhor. Águas, Senhor, que venham, Senhor, completar, Senhor, por completo, Senhor. E dar por completo, Senhor, a tua unção. Derrama uma nova unção, Senhor. Derrama uma nova água. Uma nova vida, Senhor, sobre eles, Senhor. Sobre ela, Senhor. Agora, Senhor, nesse momento, nesse instante, Senhor, anjos ministradores, Senhor, venham tocando, Senhor, sobre a vida, Senhor. Toca nas mãos agora, Senhor. Aquece essas mãos, Pai. E faça sentir, Senhor, a água fluindo, Senhor. A água, Senhor, derramando, Senhor. A água brotando, Senhor. Senhor, brota agora, Senhor, sobre a vida deles, Senhor. Um Espírito Santo, Senhor. Batiza agora, Senhor, com o Teu Espírito, Senhor. Dá dons de língua, Senhor, para aquele que ainda não tem, Senhor. Dá renovo para aquele que tem, Senhor. Venha, Senhor, e traga, Senhor, o Teu Espírito, Senhor. A Tua unção, Senhor, sobre a vida daquele que me ouve agora, Pai. Em Teu santo nome, Jesus. Eu declaro agora, Senhor, vida e vida em abundância. Agora, a vida em abundância sobre a Tua casa, sobre o Teu ministério, sobre a Tua vida. Vida em abundância. Rios de água viva fluirão sobre ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero te agradecer, apesar de todas as interrupções, de tudo que aconteceu, você que esteve até aqui, o fim desse culto. E eu quero te pedir para continuar nos acompanhando. Nós temos aqui ainda mais um culto nesse ano. Na semana que vem, nós vamos ter um culto aqui com a pastora Jaqueline. Vai ser um culto abençoado. Creio que o Senhor vai falar muito através da vida dela. E nós vamos estar aqui sempre avançando naquilo que o Senhor tem para nos colocar. Assim como eu falei lá no início, naquela live que caiu, eu não sei se eu vou conseguir salvar ela, mas enfim, diante de tudo que aconteceu,
nós estamos aqui já há bastante tempo trabalhando, nós estamos aqui para cumprir aquilo que o Senhor tem nos chamado. E assim como Maria, nós dissemos o sim. E nós vamos continuar com esse sim. Amém? Deus te abençoe. Seguimos lá no Telegram. Se você tem algo a colocar, algum testemunho, seja bem-vindo. Estou abrindo a sala lá no Telegram. Shalom! Aí não se esqueça, segunda a sexta-feira, no YouTube, nós estamos ali com a oração da noite, à meia-noite, e às 4h44 tem colocado devocional ali. Amém? Deus te abençoe. Shalom!